Olá, camaradas. Estão aqui ainda digerindo o que aconteceu com o Brasil hoje, né? Estamos todos bastante tristes aqui desse lado, preocupados, mas também sabendo que nós vamos ter uma luta muito grande pela frente, mas nós somos 47 milhões de pessoas no Brasil que não querem a volta da ditadura e não quiseram a eleição de Bolsonaro para presidente da República. 47 milhões de pessoas. É muita gente do nosso lado, né? A gente lutou o bom combate. A gente fez o que era possível. Na democracia é assim, a maioria decide, e a maioria decidiu ir pelo caminho do Bolsonaro. A gente acha que não é uma boa decisão, mas temos que respeitar a maioria. Eu, hoje, indo votar, fiquei pensando, já prevendo que essa situação, né, claro, se tornasse realidade, e pensei que a gente tem que aproveitar essa união para construir uma grande frente progressista no Brasil, né? Não uma frente de esquerda, uma frente progressista de pessoas, políticos que prezem pelos valores democráticos, ou seja, que já são, desde já, oposição ao governo e à visão autoritária de Jair Bolsonaro. Não tem outra saída, a única saída, outra possível, era a gente ir embora, né? Porque dá vontade. É muito triste ver o povo tomando uma decisão tão equivocada, porque o Brasil não vai ficar melhor com Bolsonaro. Eu gostaria de estar aqui dizendo para as pessoas que votaram nele que eu espero que ele seja um bom presidente, mas ele não vai ser um bom presidente. Infelizmente, a gente tem pela frente 4 anos de retrocesso, é o que está à vista, mas a gente vai continuar lutando para que isso não aconteça, né? A gente vai estar lá no Congresso. O Haddad hoje fez um discurso incrível, foi muito importante para a gente, foi um bálsamo, né? O Haddad falando que que eles estão lá, que eles continuam lá, que eles sempre vão estar lá, né? Nós vamos sempre estar lá, aqui, nós vamos sempre estar aqui, foi o que o Haddad falou. E foi um conforto saber, mas é duro, né não? Caramba! Nem nos nossos piores pesadelos um político tacanho, autoritário como o Bolsonaro conseguir enganar tanta gente no Brasil, porque vocês foram enganados. Ele não é um bom político. Muito calor aqui em Brasília. Bom, algumas alegrias, como eu particularmente gostei muito da eleição da senadora Fátima Bezerra lá no Rio Grande do Norte. O lado positivo dessas eleições é que, de fato, as velhas oligarquias foram varridas todas, não que tenham sido substituídas por coisa muito melhor, né? Que são esses políticos de extrema-direita que circundam Bolsonaro com nenhum nível intelectual ou apreço pela democracia, mas eu fiquei feliz particularmente com a eleição da senadora Fátima. Ela é uma grande política, acho que vai ser uma grande governadora do Rio Grande do Norte. Parabéns para ela. As outras eleições estaduais também foram uma tragédia, né? Uma tragédia. Mas a vontade do povo é soberana. Se a vontade do povo é ir para o buraco, né? O que a gente pode fazer? A não ser lutar.
Nascemos para isso. Ninguém disse que ia ser fácil ser de esquerda nesse país. Eu acho que teve uma coisa muito importante que o Haddad colocou nessa eleição. Aliás, antes de falar isso, eu quero dizer que eu fiquei muito contente de saber que a gente está saindo dessa eleição com novas lideranças de esquerda tão maravilhosas quanto Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Manuela Dávila, Sônia Guajajara. Obrigada a vocês, vocês são maravilhosos, vocês têm um futuro brilhante pela frente, a gente vai estar mais junto lá para frente. E eu gosto particularmente, vocês sabem que eu tenho aqui esse meu espaço chamado Socialista Morena, e tem uns setores da esquerda que sempre tiraram onda de mim por falar, dizendo que eu sou social-democrata, né? E eu sempre respondi que para mim não é nenhum insulto ser chamada de social-democrata, porque a gente está na barbárie. Como é que a gente pode achar que a social-democracia seria uma coisa ruim, gente? E eu acho que o socialismo evolucionista se mostrou mais, como dizer, perene, ele tem conquistas mais perenes do socialismo evolucionista, né? A gente está vendo o que está acontecendo lá no Uruguai, que eles formaram uma frente, né? Fizeram aquele trabalho de formiguinha, formaram uma frente parlamentar, progressista, juntaram todos os setores da esquerda, ganharam poder, foram construindo a conscientização política da sociedade. E a gente aqui no Brasil, a gente ainda está num estágio muito atrasado de conscientização política da sociedade, né? A eleição do Bolsonaro prova isso. O PT, infelizmente, abandonou o trabalho de base, como bem disse Mano Brown, né? Que a gente não está falando com as bases, a gente deixou toda a formação política das periferias na mão das igrejas neopentecostais, com as quais fizemos acordos nas últimas eleições para governar, né? Coisa que a gente nunca poderia ter feito. Não há acordo possível com fundamentalista religioso. Essas pessoas são perigosas. Eu lamento muito que milhões de brasileiros estejam sendo enganados por pastores fundamentalistas religiosos. Então, o Haddad falou durante a campanha, não sei se vocês se repararam, ele falou bastante em social-democracia. Ele falou bastante em sua ideia de socialismo democrático, que é a mesma coisa que o Bernie Sanders faz nos Estados Unidos, bater o pé, fincar o pé na ideia do socialismo democrático e da social-democracia. Eu acho que o Haddad plantou essa sementinha, e acho que a gente tem que começar a se dedicar mais a isso no futuro, se desprender dos antigos dogmas e olhar o socialismo com os olhos de hoje, sabe? Com os olhos de hoje em dia, o socialismo do século XXI, né? Acho também que a nossa sociedade precisa amadurecer politicamente pra caramba, no sentido de que essa circunstância, como a de hoje, em que um presidente de extrema-direita foi eleito, não seja uma coisa, um Deus nos acuda, né? A gente parece que nunca saiu, desde a redemocratização, da fase de estar sempre com medo de acontecer um golpe militar no Brasil. E não é à toa que chegamos aqui nessa situação. Deixa eu fechar a porta aqui, que tem um barulho. Opa, desculpa. Bom, é isso, gente. O que eu posso mais dizer para vocês? Lutar, a luta continua, vamos ficar assistindo o que vai acontecer com o Brasil, né? Poderemos dizer sim que nós avisamos bastante, tínhamos um candidato excelente, Fernando Haddad, um cara sintonizado com o futuro, e o Brasil escolheu um candidato com os pés fincados no passado, né? O retrocesso é Jair Bolsonaro. E é isso. A luta continua. Vou dar uma olhada aqui rapidinho nos comentários de vocês. Mas acho que a gente precisa descansar também, né? A gente precisa descansar. Lutamos o bom combate. Foi uma campanha linda, né, do nosso lado, super propositiva, amorosa. Conscientizamos bastante gente nessa reta final.
né? Eles achavam que eles eram maioria absoluta no Brasil, e eles não são maioria absoluta. E eu tenho certeza que do lado deles tem gente votando enganado, muita gente votando enganado, que rapidinho a gente pode trazer para o nosso lado e formar uma grande frente progressista no Brasil, para a gente avançar na conscientização política da sociedade. Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui. Coragem, resistência, luta, esperança. Uruguai é um oásis de progressismo. Ricardo Lavarda fala que Brizola, em 92, alertava para o avanço dos neopentecostais. Eu também alertei que esse flerte que o PSDB e o PT fizeram com esses setores para ganhar a eleição só os fortalecia, né? E eu previ que eles se fortalecessem ao ponto de formarem os milicos do Senhor, que é exatamente o que o Bolsonaro é, né? Se vocês procurarem no meu site, vocês vão ver esse artigo sobre os milicos do Senhor. Hoje os milicos do Senhor chegaram ao poder. Algumas pessoas dizendo que não tem mais força para lutar. Karen falando que o Haddad não pode sumir. Não vai sumir. Ó, os bolsonaristas festejando. Democracia é isso. Eu acho que eles vão querer contar com a gente em algumas lutas, né? Porque a coisa vai ficar feia também para o lado deles. E vamos ver, né? Se a gente vai querer lutar por essas pessoas. Eu vou lutar pelos pobres, pelos negros, pelos índios, mas eu não garanto que eu vou estar do mesmo lado das pessoas que abriram as portas para a ditadura militar de novo no Brasil, não. Né? Lutem, vão às ruas. Se o Bolsonaro for ruim, vocês mesmos podem ir às ruas. Né? Nós não. Nós podemos dar uma descansada agora. Nordeste, nossa, o Nordeste, hein, gente? Muito louco, porque todos esses anos que o PT teve votação no Nordeste, ficavam dizendo que o Nordeste não sabia votar, que só tinha gente ignorante, e agora o Nordeste o que é que mostra? Que é a região do Brasil que tem mais consciência política, rejeitou um candidato que é só atraso. Foi a região que mais mostrou que não queria o atraso, foi o Nordeste. E mostrou que é a região mais conscientizada politicamente do Brasil ao dizer não a Bolsonaro. Gil Brito, eles são muitos, mas não podem voar, citando Ednardo. Brasil atrasado, agora que vocês vão ver atraso. Maioria 50% mais um, diz Rafael Dias. Mas não foi, digamos, lá uma lavada, né, Rafael? Foi uma vitóriazinha. Menor que as vitórias de Lula, por exemplo. Para quem tinha a ambição, como falou, né? Vamos ter a maior vitória que o Brasil já teve. Não foi exatamente a maior vitória que o Brasil já teve. Vocês estão vendo direito aí? Eu acho que acho que ficou ruim a conexão, né? Peraí. Aconselho vocês a tomarem muito cuidado com essas pessoas ignorantes que estão nas ruas hoje, hein? Não vale a pena, não. Para que a gente vai brigar com quem não merece? Já ganharam mesmo, né? Eles que fiquem felizes. Eu espero só que eles não matem gente hoje à noite. Gilson diz, eles é que estão perdendo. Na verdade, o Brasil está perdendo, né? Eles falam assim, vocês perderam, uma coisa assim. Hoje mandaram uma foto para mim pelo Twitter do Bolsonaro fazendo assim. Putz, só diz que vocês são bobocas, não me diz nada, né? Eu fico triste pelo país, né? Fico triste pelo país. Mas eu não trabalho no PT, não trabalho no governo, sou uma jornalista independente, vou continuar onde sempre estive, né? E fico muito feliz de saber que eu estou desse lado, com vocês, né? Puxa.
Realmente, vocês foram os amigões. Foi uma luta que a gente lutou junto aqui. Não é? Vamos ver aqui o que mais que vocês comentam. A minha revolta é que essa eleição foi perdida também em função das fake news. Sem dúvida, sem dúvida. Ultrapassa, né? Os caras chegaram agora, na reta final, a espalhar um boato que o Haddad estuprou uma garota. É uma coisa assim de psicopata, né? Porque como é que a gente não vai temer o que vem por aí? Se a gente é capaz de espalhar mentiras desse nível sobre um adversário, meu Deus. Esse Deus aí dos evangélicos para salvar o Brasil agora desses falsos pastores, né? Que era o Bolsonaro rezando naquele discurso. Nossa Senhora, um discurso fraco. Eu acho que nunca vi um discurso de posse tão fraco, tão sem conteúdo, né? Você percebe que é um político dos mais fracos que a gente já teve no Brasil e elegeram o cara presidente por causa de ódio. É muito impressionante. Eu fico impressionado. Ainda estão. Gente, a gente podia agora dizer para entrar no TSE, não reconhecer, fazer toda aquela palhaçada que eles iam fazer se eles tivessem perdido, né? Entrar no TSE, dizer que não reconhece o resultado, dizer que as urnas foram fraudadas. Que povo burro, falando que urna é fraudada. Fala agora que urna é fraudada. Gente burra, gente. Ganharam a eleição e não reclamam das urnas. Vai lá, reclama das urnas agora. Meu Deus do céu. Ai, ai. O que mais me impressiona é que já estão falando dos problemas que vai ter no governo dele. Os primeiros problemas que vão ter é que esses empresários, pequenos empresários, médios empresários, principalmente gente do campo, eles vão ver que o projeto do Bolsonaro para a economia é ruim. O Brasil vai ficar ruim, vai ficar pior do que está com o Bolsonaro, não vai melhorar nada, nada. E aí, rapidinho, eles vão perceber a burrada que eles fizeram, porque o projeto deles não faz água. Está acontecendo com o Macri lá na Argentina. Né? A economia em recessão, não vai dar certo, não vai funcionar. Rapidinho, essas pessoas, eu espero, vou cair na real, provavelmente elas vão dizer que é culpa do PT, a porcaria de projeto que o Bolsonaro tem para o Brasil. Aí alguém perguntou aqui também sobre se ele vai perseguir pessoas. Puxa vida, mas eu não tenho dúvida que vai ser, em termos de liberdade. O discurso dele, ele falou não sei quantas vezes a palavra liberdade. Quem acredita nesse cara? Obviamente que ele vai tentar proibir toda a imprensa progressista, ele vai tentar estrangular os meios de comunicação grandes que não concordarem com ele, a Folha que se cuide, né? Porque ele já ameaçou estrangular a Folha. Né? Me deu vontade até de assinar. Se ele começar a fazer isso, eu vou até assinar de novo. Então eu acho que vai ter bastante perseguição, mas como eu disse no começo, nós somos 47 milhões, ok? Nós somos 47 milhões. Sem trapaça não ganharia nunca. Não ganharia, Trambique, né? Esse pessoal só ganha no Trambique. Foi assim com o Trump lá nos Estados Unidos e foi assim com o Bolsonaro no Brasil. Ganhou às custas de enganar o povo com mentiras, calúnias sobre um homem honrado, que é o Fernando Haddad. Sair gigante dessa eleição. Fernando Haddad, sabe, ele tinha uma tarefa hercúlea, que era substituir um grande líder político brasileiro, popular, como Lula, e, nossa, surpreendeu positivamente, né? Foi crescendo
na eleição, fez vários discursos maravilhosos que marcaram a história. Será o homem que a imprensa estrangeira irá ouvir agora, a partir de agora, para falar sobre o Brasil. Com certeza, Fernando Haddad se credencia para ser o grande intérprete do que está acontecendo no Brasil para a imprensa internacional. Não duvido que ele seja imediatamente chamado a ser colunista, né? Porque é um cara preparado, fala idiomas, né? Economista, com certeza vai virar articulista aí de algum meio de comunicação internacional, e espero que ele saiba fazer essa costura dessa frente progressista. Ele é um cara bastante flexível, o Haddad, né? E acho que ele vai conseguir fazer essa frente que a gente precisa. A gente precisa de uma frente progressista para as pessoas se conscientizarem melhor. Eu aposto nessa frente progressista nem tanto para a gente conseguir tantas vitórias em termos de Congresso, mas em termos de sociedade, sabe? As pessoas conseguirem avançar politicamente, porque a gente está muito atrasado politicamente no Brasil. A gente está numa era em que é possível eleger um político como o Bolsonaro. A gente precisa ultrapassar isso, né? Para a gente chegar naquele ponto que o Haddad está, que é um político adiante do tempo do Brasil, né? É um político de primeiro mundo, o Haddad. E o Bolsonaro é um político de terceiro mundo, inclusive de quinta categoria, né? Enfim, vamos ver o que mais. Ciro amarelou, não sei, eu acho que o Ciro teve um pouquinho de recalque em relação à liderança do Fernando Haddad. Eu acho que foi um pouco rivalidade ali, sabe? Eu acho que o Ciro viu que o Haddad brilhou e despontou, e eu acho que ele passou a considerar o Haddad um rival. E aí, de uma forma completamente infantil e egoísta, ele não deu o apoio ao Haddad na reta final. De fato, eu achei uma coisa infantil a atitude do Ciro Gomes. Não sei se ele tem inteligência emocional para um dia ser presidente do Brasil, sinceramente. PSDB acabado, PSDB acabado na situação que a gente está hoje também não é uma coisa a se celebrar, né? A gente está precisando cada vez mais de gente progressista, sobretudo nos costumes, né? Que é onde mais o Bolsonaro vai mexer, que é esse atraso nos costumes que ele defende, né? Eu acho que ele vai tentar baixar leis, estou morrendo de sede. Acho que ele vai tentar baixar leis. Como será que esse homem vai governar, gente? Como será que esse homem vai governar? Vai botar um monte de general, olha a situação. Um monte de general fardado nos ministérios. Acredito que ele vai pegar aqueles generais mais ignorantões de pijama que ficavam pentelhando a Dilma quando ela era presidente lá no clube militar e botar para o governo. E, na melhor das hipóteses, ele vai governar de uma forma democrática. Na pior das hipóteses, ele fecha o Congresso e instaura uma nova ditadura militar no Brasil. Não é impossível. A essa altura dos acontecimentos, não duvidamos de nada, mas aí, nesse caso, é melhor a gente vazar daqui, né? Porque aí fica demais para a minha cabeça, pelo amor de Deus. Da Noruega, um português envia suas condolências ao povo brasileiro. Estou recebendo muitas mensagens de amigos que moram no exterior, estrangeiros mesmo. Hoje já 2 amigos queridos espanhóis escreveram para mim, dando os pêsames. A Filipa, que está sempre por aqui, que é de Portugal, também já deu os pêsames. É, de fato, uma situação de pêsames, né? O Brasil se torna um país que a gente, de certa maneira, despreza, né? De certa maneira, a gente despreza um país que faz a opção pelo voto por um retrocesso desse. É difícil, é muito difícil. Uma caricatura de uma ditadura. Uma ditadura é uma dinastia, né? Porque
além do Bolsonaro na presidência, tem o filho dele no Senado e o outro na Câmara. Se ele quiser, ele bota um filho na presidência do Senado, o outro na presidência da Câmara, e nós viramos uma dinastia militar teocrática. Olha isso, meu Deus. Bom, é isso aí. Quem é de lutar, que fique. E também não desrespeito quem tiver vontade de sair fora, dar um tempo do Brasil, que também dá vontade. Falando sinceramente, dá vontade, não é não, amigos? Que burrada, Brasil. Bom, beijo para vocês. Boa noite e seguimos na luta. É o jeito.